Jesus falou que os últimos dias seriam como os dias de Noé. Ele contextualiza, ele fala porque as pessoas casavam-se, davam-se em casamento e de repente eles sobreveio repentina destruição. Tipo assim, uma destruição que veio de repente enquanto a galera tava no oba-oba. Só que tem mais do que isso. Parece que Jesus está dando uma dica, um sinal ali, uma pista de que coisas que aconteciam na época de Noé iriam acontecer no final dos dias. E uma coisa muito estranha que acontece naquela época de Noé é, logo antes do dilúvio, Gênesis 6. Em Gênesis 6 tem aquela famosa história dos filhos de Deus que viram que as filhas dos homens eram formosas, coabitaram com elas e nasceram os gigantes e os varões de grande renome da antiguidade. Algo que chama muita atenção na Bíblia quando se fala dessa época é a longevidade também de todo mundo. Também. Matusalém é dessa época. Os seres humanos viviam quantos? 400, o máximo, 500? não, mas Matusalém chegou, se eu não estou enganado, 985 anos. Mas aí é impressionante você perceber que após o dilúvio, quem viveu mais acho que foi Abraão, que viveu 175 anos. Baixou a expectativa de vida pra caramba. Ou na hora ali, alguma coisa tem aconteceu. A ver, né? Tem uma explicação. Os cientistas que são mais cristãos, eles dão um exemplo, né? Eles têm um estudo dizendo que na Bíblia fala que antes de Noé nunca tinha chovido. A Bíblia fala isso, não tinha chuva. É? No final do dia vinha um orvalho que regava as plantas. É como se o mundo fosse uma grande estufa, não tinha regiões frias. E aí é claro que depois que vem, quando esfria, vem a Era do Gelo. A tese é que como a Terra era como se fosse uma estufa cheia de vapor, a radiação solar não penetrava tanto e não degradava tanto o DNA dos seres humanos e dos animais. Inclusive tem outra curiosidade aí. Cheguei a conversar com um dos meus professores e eu falei, professor, o lagarto, ele não para de crescer até o fim da sua vida. O lagarto e boa parte dos animais. Esse negócio da gente crescer e parar é uma particularidade principalmente dos mamíferos. E aí eu falei pra ele, poxa, imagina se o dragão de Komodo, aquele lagartão gigante, ele vivesse 1000 anos, ele ia crescer eternamente? Ele falou sim. Eu falei, ia ficar do tamanho de um dinossauro, né? Ele falou, com certeza. Então, se ele tivesse alimento suficiente, né, e condições ali. Então é uma curiosidade também pra gente perceber que essa história de dinossauro também vem tudo antes do dilúvio. Talvez essa redução da longevidade tenha uma relação também da gente não ter animais tão grandes quanto havia, né, nos tempos antigos, né? A gente vê aquele tigre dente de sabre, aquelas preguiças gigantescas, capivara monstruosa. Talvez era porque os bichos viviam mais também, né? Então, isso é muito interessante que essa teoria diz o seguinte, quando houve o dilúvio, esse vapor de água desceu na forma de uma grande inundação no planeta Terra e fez com que, a partir de então, a radiação solar começasse a degradar mais o DNA ou interferir talvez no telômero, né, que é uma parte do DNA que está diretamente relacionada ao envelhecimento.